E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A notícia que começou com um simples burburinho entre torcedores nas redes sociais agora tomou proporções de tempestade. Gabriel Peck pode estar voltando para o Vasco da Gama. Sim, o mesmo garoto revelado em São Januário, que saiu com status de promessa e agora brilha fora do Brasil, estaria balançando com a ideia de vestir novamente a Cruz de Malta no peito. E não é só conversa de bastidor, não. Fontes próximas ao jogador falam em saudade, em laço emocional, em uma vontade real de reviver os momentos que o projetaram para o futebol mundial. Peck, que saiu criticado por uns, idolatrado por outros, parece estar no meio de um enredo que mexe com o coração vascaíno. A diretoria, claro, mantém silêncio, mas o silêncio às vezes fala mais alto do que qualquer declaração. É aquele clima de suspense, sabe? Tipo quando a torcida sente que algo grande está prestes a acontecer. O nome dele voltou a ecoar em São Januário, nas arquibancadas virtuais e nas conversas de bar. Um menino que cresceu no Vasco, que conheceu a pressão, a cobrança e o amor da torcida, pode estar prestes a retornar ao lugar onde tudo começou, num reencontro que promete emoção e polêmica na mesma medida. O que mais chama atenção nessa história é o timing. Justamente quando o Vasco tenta se reerguer, com uma diretoria reformulada e novos projetos esportivos, surge o rumor do retorno de um dos seus filhos mais talentosos dos últimos anos. Coincidência? Talvez não. O clube busca identidade, busca alma, e Gabriel Peck sempre representou exatamente isso, um jogador formado em casa, com sangue vascaíno correndo nas veias, que sentia cada derrota e vibrava em cada vitória. Os bastidores dizem que há conversas em andamento, discretas, mas que já envolveriam empresários e representantes legais do jogador. O Vasco, ciente da força que o nome de Peck tem entre os torcedores, estaria estudando uma proposta ousada, algo que envolva não só dinheiro, mas também um projeto esportivo capaz de seduzir o atleta. Afinal, não se trata apenas de voltar para casa, trata-se de acreditar que o clube pode voltar a ser gigante. E, convenhamos, ter Peck de volta nesse processo seria como reacender uma chama que nunca se apagou de verdade. As reações da torcida são um espetáculo à parte. Nas redes sociais, o nome de Gabriel Peck voltou aos trending topics em poucas horas. Há quem comemore como se o craque já estivesse desembarcando no aeroporto do Galeão, e há quem prefira cautela, lembrando que o futebol é cheio de promessas que evaporam no ar. Mas é impossível ignorar o clima de nostalgia que tomou conta do vascaíno. Vídeos de seus gols, dribles e entrevistas antigas voltaram a circular como se fossem lançamentos inéditos. O sentimento é de volta para casa, menino. Até ex-companheiros de time deixaram mensagens misteriosas, alimentando ainda mais o rumor. Um deles, inclusive, soltou um "vai dar bom pra nós", que incendiou as especulações. Tudo indica que, se depender do emocional da torcida, a volta de Peck já é um fato consumado. E o curioso é que esse movimento popular parece estar influenciando até mesmo setores internos do clube, que veem na história uma oportunidade de reconectar o Vasco à sua essência. Mas nem tudo é emoção e saudade. Há também o lado frio da negociação, o das cifras e das cláusulas contratuais. Gabriel Peck hoje não é mais apenas um jogador promissor, é um ativo valorizado no mercado internacional. Seu atual clube, satisfeito com seu desempenho, não estaria disposto a liberá-lo facilmente. A negociação, se realmente existir, exigirá habilidade e paciência. O Vasco teria que apresentar um projeto convincente, talvez envolvendo parceiros e investidores. Há quem diga que o próprio Peck estaria disposto a reduzir exigências salariais para facilitar o retorno, algo que, se confirmado, mostraria o quanto ele está ligado emocionalmente ao clube. A relação dele com a torcida nunca foi simples, os altos e baixos marcaram sua trajetória, mas parece que o tempo e a maturidade fizeram nascer um novo capítulo. Um retorno não seria apenas uma transferência, seria um gesto simbólico de reconciliação, de pertencimento e de fé na reconstrução vascaína. Nos corredores de São Januário, o clima é de observação. Ninguém confirma, mas também ninguém desmente.
E quando o silêncio domina o ambiente, é sinal de que algo se move nos bastidores. Alguns dirigentes foram vistos evitando perguntas diretas, outros sorriram discretamente quando o nome de Peck foi citado. Há quem diga que o próprio jogador teria enviado mensagens para amigos próximos, demonstrando saudade da rotina no clube, das arquibancadas, do hino, da atmosfera de São Januário em dia de clássico. E convenhamos, é difícil apagar esse tipo de sentimento. Gabriel Peck é cria da casa, viu o Vasco viver seus altos e baixos, enfrentou as críticas e mesmo assim seguiu em frente, com a humildade que o caracterizou desde os tempos de base. Agora, diante de uma possível volta, a história parece se fechar em um círculo perfeito, um reencontro entre um clube que busca redenção e um jogador que nunca esqueceu de onde veio. Tudo isso faz pensar no peso simbólico que esse retorno teria. O Vasco não estaria apenas trazendo um jogador, mas resgatando um pedaço da sua própria história. Peck representa a nova geração vascaína, aquela que cresceu vendo o clube lutar contra adversidades, mas que nunca perdeu o orgulho de vestir o manto cruz-maltino. Um retorno dele, nesse momento, poderia funcionar como combustível emocional tanto para o elenco quanto para a torcida. E o torcedor sente isso, sente no ar aquele cheiro de recomeço, de virada. A volta de Gabriel Peck, se confirmada, seria uma mensagem clara de que o Vasco está se reconstruindo com base em quem realmente entende o que é ser Vasco. É o tipo de história que transcende o futebol, é sobre identidade, sobre raízes e sobre a coragem de voltar para casa, mesmo depois de conquistar o mundo lá fora. Agora, falando francamente, seria impossível negar o impacto que a volta de Gabriel Peck teria dentro e fora de campo. Dentro das quatro linhas, ele é o tipo de jogador que oferece velocidade, explosão e intensidade, tudo que o Vasco tem buscado nas últimas temporadas. Fora delas, seria uma jogada de marketing gigantesca. A imagem de Peck com a camisa 11 novamente, sendo anunciado em um vídeo épico no gramado de São Januário, teria poder de viralizar em minutos. E isso num momento em que o clube tenta se aproximar novamente da sua torcida, reforçar a identidade e reconquistar a confiança dos vascaínos. Além disso, o futebol moderno vive muito de narrativa, e poucas seriam tão fortes quanto a do menino da base que saiu para brilhar e voltou para liderar a reconstrução. É como se o destino estivesse escrevendo o roteiro perfeito, emoção, redenção e esperança, tudo em uma tacada só. Há também a questão técnica, e nesse ponto a volta de Peck faz ainda mais sentido. O Vasco precisa de jogadores que entendam o peso da camisa, que saibam o que é jogar sob a pressão de São Januário lotado, e Gabriel já viveu isso. Diferente de contratações que chegam apenas com currículo, ele chega com vivência. Sabe o que é ser vaiado, sabe o que é ser ovacionado, e essa experiência emocional conta, e muito, na hora de vestir a Cruz de Malta novamente. O elenco atual tem talento, mas carece daquele espírito de liderança que vem de quem conhece o clube de dentro. Peck pode ser essa ponte entre a nova geração e a tradição. Um símbolo de que o Vasco pode, sim, olhar para o futuro sem esquecer o passado. E talvez seja exatamente isso que o projeto esportivo da diretoria esteja tentando construir, uma identidade renovada, mais genuinamente vascaína. Entre os torcedores mais antigos, a volta de Peck desperta lembranças e comparações com outros ídolos que deixaram o clube e retornaram em momentos decisivos. Lembram de quando Romário voltou e incendiou São Januário? Pois é, a mística de voltar para casa sempre mexe com o vascaíno. Gabriel não é Romário, claro, mas representa algo que há tempos o torcedor não sente, a sensação de continuidade. Ver um garoto que cresceu com o clube retornar como um homem e profissional consolidado é quase como ver um ciclo sendo completado. Há uma carga emocional enorme nisso. E no futebol, emoção é combustível. A volta dele poderia reacender o orgulho, lotar arquibancadas, inspirar garotos da base, principalmente, devolver ao torcedor aquele sentimento de pertencimento que se perdeu em meio às turbulências administrativas e esportivas dos últimos anos. Mas o rumor também tem seu lado político. Dentro do Vasco, qualquer movimentação desse tipo mexe com forças e interesses. Uma volta como essa não seria apenas uma decisão técnica, mas também uma estratégia de imagem. A diretoria atual precisa de gestos simbólicos, de sinais que mostrem que o clube está voltando a sonhar alto.
Peck seria o símbolo perfeito disso, jovem, formado em casa, querido pela torcida e com identificação genuína. O retorno poderia fortalecer o discurso de que o Vasco está no caminho da reconstrução. E, claro, agradaria a torcida, algo sempre estratégico em tempos de pressão. Por outro lado, há quem tema que o peso da expectativa recaia demais sobre o jogador, que ainda tem muito a evoluir. Mas, honestamente, o torcedor vascaíno parece disposto a abraçá-lo de novo, com toda a paixão e cobrança que isso implica. Enquanto a confirmação não vem, o clima é de suspense e ansiedade. A cada nova postagem enigmática nas redes sociais, a especulação cresce. Uma simples foto de Gabriel com um emoji preto e branco foi o suficiente para incendiar os comentários. O torcedor interpreta cada gesto, cada curtida, cada palavra como uma pista. E isso mostra o tamanho do carinho que o clube ainda desperta nele. Há quem garanta que a vontade de voltar é real, que ele sente falta da atmosfera, da música da torcida, daquele "vamos, vamos", Vasco que ecoa no coração. Se a negociação avançar e a volta se concretizar, será daqueles momentos que entram para a história recente do clube, não só pelo impacto técnico, mas pelo simbolismo de um reencontro entre paixão e destino. E, no fim das contas, talvez seja disso que o futebol vive, de reencontros, de emoções e de histórias que fazem o torcedor sonhar de novo. Gabriel Peck voltando ao Vasco seria mais do que uma simples transferência, seria um manifesto de fé. Um lembrete de que o amor ao clube pode atravessar fronteiras, contratos e fases. Um menino que um dia foi vaiado por errar e aplaudido por brilhar volta agora mais maduro, mais forte e pronto para ser protagonista de um novo capítulo. A torcida espera, o clube observa, e o futebol brasileiro, como sempre, assiste de camarote a mais um enredo que mistura emoção, identidade e aquele toque de mistério que só o Vasco é capaz de oferecer. Seja rumor, verdade ou desejo coletivo, uma coisa é certa, o nome de Gabriel Peck voltou a fazer o coração vascaíno bater mais forte. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mais curioso nesse turbilhão de informações é perceber como o futebol consegue unir expectativa e emoção em um só sentimento. O retorno de Gabriel Peck, mesmo ainda não confirmado, já movimenta corações, bastidores e imprensa. É aquele tipo de rumor que ganha vida própria, que cresce a cada comentário, a cada postagem e a cada suspiro de esperança do torcedor. Há jornalistas apostando que o desfecho pode acontecer nas próximas janelas, enquanto outros tratam tudo como estratégia de valorização. Mas a verdade é que Peck parece cada vez mais ligado à ideia de voltar a vestir o manto cruz-maltino. Ele sabe o peso que teria esse gesto, sabe o impacto de um voltei dito por alguém que nunca deixou de ser identificado com o clube. E quando a torcida sente que o jogador quer estar ali, o sentimento muda completamente, vira amor de novo, vira expectativa de redenção, de reencontro com o melhor de si e do próprio Vasco. Enquanto isso, os bastidores seguem pegando fogo. Empresários, dirigentes e intermediários se movimentam em silêncio, trocando mensagens, ajustando possibilidades e estudando caminhos para que o retorno seja viável. Há quem diga que o projeto do Vasco para os próximos anos é justamente montar um elenco com base em jogadores que entendam o clube, que carreguem a alma vascaína. Nesse contexto, Gabriel Peck se encaixa como peça central. Ele pode ser o rosto dessa nova fase, o símbolo de um time que quer competir de igual para igual, mas sem perder sua identidade. O desafio, claro, será encontrar um equilíbrio entre emoção e realidade financeira, e é aí que entram as conversas sobre parcerias, investidores e possíveis acordos com o clube estrangeiro. O que parece certo é que o rumor já virou pauta interna, e dentro do Vasco ninguém ousa negar que a ideia de ver Peck de volta empolga até quem tenta disfarçar. E se o destino realmente reservar esse reencontro, o impacto será gigantesco. São Januário explodiria de emoção, as arquibancadas vibrariam como nos velhos tempos, e o futebol brasileiro ganharia uma daquelas histórias que fazem lembrar por que esse esporte é tão mágico. Gabriel Peck voltando ao Vasco seria a consagração de um ciclo, a prova de que o amor à camisa ainda vale mais do que qualquer proposta milionária. O torcedor quer ver de novo aquele menino que driblava com coragem, que sorria após marcar e que carregava o peso da cruz no peito como se fosse parte do corpo.
Seria mais do que uma contratação, seria uma declaração de amor. E no fundo, todo vascaíno sonha com isso, ver um dos seus filhos voltando para casa, disposto a reescrever a história, a devolver o orgulho e a reacender a chama que nunca deixou de queimar no coração da torcida. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.